nos encontramos na Câmara dos Vereadores de Xaxim para entrevistar os vereadores Fim e Della Corte sobre a denúncia ao Ministério Público da ausência em sessões na Câmara dos Vereadores para ir à pescaria no Pantanal. Olha, na realidade eu faltei em duas sessões, né? A questão, digamos, nessa falta onde eu fui, ou se eu fui pescar ou fui passear, isso é de responsabilidade minha particular, né? Agora, o mérito de tudo é que praticamente há 7 anos de vereador, nós tivemos 441 sessões ordinárias, né? E somente faltei em 2 sessões. Essa falta aí originou até uma denúncia do vereador Celso Natal Berté, que para mim é um falso moralista, que quando ele mesmo faltou, ninguém fez denúncia, ninguém fez nada. Então, eu acho que a gente tem que pegar e ver realmente a fundo, porque nós acabamos fazendo, né, sessões extraordinárias, ordinárias nesses 7 anos, em torno de 75 sessões extras. E nenhuma vez a gente foi remunerado por essas sessões. Então eu vejo que, você comparar 2 sessões com 75 a mais, a gente praticamente fez um percentual muito alto, né, de sessões excedentes. Então acho que o papel do vereador é fazer isso mesmo, né? E pode acontecer com outros vereadores também, de um dia a faltar, não vai atrapalhar nada nos andamentos da sessão da Câmara. E a questão do desconto, não existe amparo legal para descontar sessões da Câmara. Tanto é que outros vereadores de todos os partidos já ocorreu de faltar um dia ou 2 dias durante um mês ou até durante todo o seu mandato eletivo, e nunca foi descontado por falta de amparo legal. Agora, através de um TAC junto com a promotoria, é que nós vamos tomar uma providência de ver uma forma da gente efetuar algum desconto, não vai ser proporcional às sessões ou proporcional aos meses dividido por dia, porque o vereador também, eu acredito que não é vereador também só na hora da sessão, ele tem que ser vereador 24 horas por dia, porque ele tem que estar sempre à disposição da sociedade. Então, eu vejo que tem coisas que são injustas, né, mas a realidade é essa mesmo. Os únicos vereadores que foram penalizados fomos eu e o Gilcir, nesse período de 7 anos. Os demais vereadores nada sofreram com devolução de recursos ou até mesmo ter que compensar com outras sessões a mais ou assim por diante. Então, eu acho que a gente, queira ou não queira, a gente foi até injustiçado, né? Principalmente por matéria do jornal, que trouxe na capa do jornal como se a gente tivesse usado o recurso público para ir pescar ou para se divertir. Mas isso nunca ocorreu, e eu acredito também que os outros demais vereadores também nunca vão fazer uma situação dessa de querer se aproveitar do recurso público. Vereador, foi documentado o seu pedido de transferência da sessão? Em 2009, quando fomos eleitos pela primeira vez, eu e o vereador Fim, na época, juntos, a primeira sessão, daí depois que tu é eleito, tu vai começar a saber como é que funciona, como é que é o trâmite. Então, o trâmite foi que a primeira sessão do ano é o primeiro dia útil de fevereiro. Então, o primeiro dia útil de fevereiro era uma segunda-feira, viemos a sessão, primeira sessão do ano, e a sessão correu, e ao final da sessão o presidente marcou a sessão para outro dia. E eu pedi para o presidente para transferir essa sessão. Como é feito agora, depois daquele episódio, depois quando a presidente Josiane assumiu, corriqueiramente, por exemplo, o vereador Fim, amanhã não pode, que nem foi feito ontem. Ontem reunimos os vereadores nas comissões, foram marcadas as próximas reuniões. Se tem algum vereador que não pode, ele vai dizer, olha, nesse dia eu não posso, então vamos adiantar ou vamos adiar. Independente disso, a gente cede para todo mundo, que eu acho que é nada mais justo, porque isso aí tem coisas que acontecem, às vezes tem um compromisso que não tem como faltar. Então, o presidente não quis transferir a sessão, eu acabei tendo uma viagem marcada há 3 meses, eu acabei indo viajar, fui para o Rio Grande do Sul, viajar, quando eu voltei no mês seguinte tinha um desconto na minha folha de 600 e poucos reais.
Nesse desconto, se me dirigi ao presidente da Câmara da época, pedindo um parecer jurídico referente ao tal desconto, né, porque não achava no regimento interno da casa onde que dizia que tinha que descontar ou uma legalidade para o tal desconto. O presidente não me deu um parecer jurídico, o jurídico da casa, lógico que o presidente não autorizou, ele também não deu um parecer jurídico. Em 2011, quando a Josiane, que elegemos a Josiane presidente da casa, daí foi trocado o jurídico, né, e a gente chegou, e daí naquele episódio, uns meses depois, para que ficar salientado que eu não estava pescando com o vereador Fim, e nem ele pescando comigo, e eu nunca fui pescar no Pantanal, pois ele foi em junho, julho, e eu fui em fevereiro, para ter uma ideia, a minha ausência da sessão. Então, mudou o jurídico da casa, entrou a Josiane, e solicitamos aí o vereador Fim um parecer jurídico para saber se tinha legalidade ou não. Se o jurídico da casa, que é a pessoa de confiança dos vereadores que está aí para dar parecer, para delinear, para nos conduzir para a parte legal, para fazer a coisa correta, nós não confiar nele, então não tem um porquê de hoje nós estar contratando um jurídico, um procurador jurídico na Câmara, um procurador jurídico na Prefeitura, ou um advogado para se defender de qualquer coisa, a gente não confia na pessoa que a gente está contratando. E na época o doutor Amorim deu um parecer jurídico dizendo que o valor era ilegal, pois não tinha lei embasado no desconto. E a Câmara pegou e devolveu os 600 e poucos reais para mim e o valor que era de vida do Fim. Então, o que aconteceu? Daí agora o promotor nos chamou, né, eu e o vereador Fim, falando que tinham feito uma denúncia, que essa denúncia, porque nós tinha faltado sessão, mas até aí tudo bem. Daí eu questionei, doutor, tudo bem, nós temos vários vereadores que ao longo dos anos faltaram sessões, por exemplo, uma vereadora agora, no ano passado, no final do ano, faltou 2 sessões, e nem por isso eu fiz o desconto no salário dela, pois não achei uma legalidade, não achei nada que diz no regimento interno que tem que descontar. Daí o doutor promotor, ele não questionou a falta. O que ele questionou? Ele falou que o ato de desconto, ele entende que também não foi legal. Ele acha que não foi moral, que foi imoral, mas não foi legal, né? Mas o questionamento do doutor promotor foi a forma de devolução. Ele entendeu que a forma de devolução não devia ser feita através de uma resolução. Nós devíamos ter contratado um jurídico, um advogado, né, particular de fora, entrado com mandado de segurança para reaver os meus 600 reais. Daí eu falei, doutor, você ia contratar um advogado, ia gastar R$2.000 de custos processuais, honorários, mais quanto ia dar de promotoria, de Ministério Público, do juiz ter que parar os processos para ter que julgar uma questão de R$600, não tem uma lógica para isso. E eu, no entender nosso, foi feito um ato administrativo interno e foi feito a devolução no ato administrativo interno. Mas o Ministério Público entendeu que não era dessa forma que devia seguir. E eu falei, doutor, é uma novidade para nós, porque até então, quando você contrata um procurador jurídico, você tem plena confiança num parecer jurídico do procurador jurídico da Câmara. Mas, independente de qualquer coisa, ele falou que se nós quisesse que deixasse a ação andar, daí nós ia ter que contratar um advogado para nos defender e vai saber quanto tempo ia demorar e qual que era o custo disso aí. E nós achamos por melhor fim, eu e o vereador Fim, assinar esse TAC, e no TAC consta bem claro que não tinha legalidade o desconto, que nós simplesmente pedimos para o procurador da Câmara fazer um parecer dizendo se era legal ou não era. Se o procurador, nesse seu parecer, falava que não era legal, que o valor era legal ter descontado, beleza, tinha morrido o assunto, tinha descontado e tinha seguido o desconto de todos os vereadores que tinham faltado até então. Mas como ele deu um parecer que era contrário ao desconto, foi devolvido o dinheiro. Então nós assinamos esse TAC, porque o valor também é um valor que não era muito de um valor grande, né? Então acabamos assinando esse TAC para devolver esse dinheiro. E na realidade ainda nem está o trâmite feito, né, vereador? Enfim, tem que esperar a Florianópolis autorizar e assim por diante. Mas o que fiquei mais indignado, eu e o vereador Fim, foi a forma que foi conduzida essa matéria no jornal. Falando que nós estávamos em pescaria no Pantanal. O pessoal entendeu que nós
pegamos dinheiro que não era nosso para ir pescar, ou como o vereador Fim falou, ir se divertir, coisa que não é verdade. Eu nunca fui pescar no Pantanal na minha vida, então, e daí eu questionei o jornal, por que não, então, antes de publicar a matéria, pega o telefone, liga para mim, liga para o vereador Fim, né, pede a outra parte também, né, mas enfim, o jornal fez aquele, para mim foi chacota, como eu publiquei na minha rede social, né, o que eu entendi, que foi chacota, como usar a forma de divulgar isso, e acabamos até trazendo o jornal aqui ontem, conversamos com eles, discutimos bastante, porque eles têm um entendimento, eu tenho outro, e então assim, a minha indignação é como foi divulgado. Agora, para mim, eu acho, se perguntarem para mim, tu acha justo o vereador faltar e não descontar? Não acho justo. O vereador faltou, tem que descontar, mas tem que ter uma lei prevendo isso, tem que ter alguma coisa que prevê isso, então tem que ter lei para poder fazer o desconto. Por isso que agora nós, eu e o vereador Fim, ontem demos entrada num pedido para criar uma comissão especial para criar essa lei. Vamos criar a lei para não dar esse tipo de problema no futuro, porque um valor que moralmente talvez não era nosso, mas legalmente era. Legalmente era nosso, porque os outros vereadores que faltaram não tiveram os descontos. Então, moralmente, não concordo, mas legalmente era para ter sido nosso o valor. Mas tudo bem, enfim. Agora, assinamos o TAC, concordamos com o Ministério Público, só não concordamos com a forma que as pessoas divulgaram e a forma como algumas pessoas da sociedade entenderam. Alguns estão vendo problemas em estradas com água, estão falando que é pescaria no Pantanal. Então, eu acho que, primeiramente, tem que escutar os dois lados, para depois julgarem as pessoas. Quem me conhece, sabe da minha índole, sabe que eu não preciso disso aqui para sobreviver, e eu não preciso tirar R$1 de ninguém. O que é meu, o que não é meu. Então, isso é o mais correto a se fazer. Eu sigo o que o meu pai me ensinou, e meu pai me ensinou isso. Agora, as pessoas que nos denunciaram, teriam que cuidar, porque os processos que tem circulando no Ministério Público, é só entrarem lá, pesquisarem por nome dessas pessoas que vão saber o que é. Então, eu quero agradecer aqui, né, a Voz da Cidade pela essa oportunidade, da minha parte, do vereador Fim. Como eu falei para o jornal, eu não fiquei brabo pela matéria divulgada, eu acho que não, a imprensa tem que divulgar a matéria. A forma como foi divulgada, o problema foi a forma. E as pessoas, tem várias pessoas que não entendem. Então, leem só o início da matéria e acham que a gente pegou o dinheiro que não era nosso, né, para ir se divertir. Então, muito pelo contrário, o valor legalmente era nosso, moralmente concordo que tinha que ter um desconto, mas não tinha lei para isso, como não foi descontado de nenhum vereador até hoje. Dalla Corte, qual foi sua reação ao ver uma matéria de capa em um jornal de cidade falando de você? Pessoas me ligaram dizendo, tem uma matéria assim, assim de vocês, falando isso. Na realidade, e depois assim, o meu telefone começou ligações de amigos pedindo explicação, né, de um monte de gente. Por isso que eu digo, eles acham que não foi nada. Eles acham que não foi nada porque não foi com eles. Porque quem me conhece, que conhece o vereador Fim trabalha assim, dentro da legalidade, o vereador Dalla Corte trabalha dentro da legalidade. Isso vocês podem ter certeza, que nunca a gente vai querer nada do que não é nosso. Então, a gente fica indignado com esse tipo de matéria. Como eu falei, podiam ter só consultado nós, só ter dado uma ligada, pedindo a nossa parte, podiam colocar a parte da denúncia do vereador Berté e a nossa coluna do lado, explicando realmente a verdade, não o entendimento de alguém que acha que sabia, porque não sabia, infelizmente, denúncia equivocada. Falhei uma sessão, Falhei uma sessão de 516 sessões. A maioria dos vereadores que estão aí faltaram muito mais que eu. E nem por isso nenhum devolveu e nem respondeu nada. Então, por isso que as pessoas que julgaram nós sem saber, a gente fica triste, vereador, porque falar dos desvios, dos roubos e das coisas que tem, não falam. Agora, falar de uma coisa que nem escutaram a outra parte para se defender, foi fácil, mas dependendo de qualquer coisa, fica aí um exemplo para todo mundo, que independente de qualquer coisa, tem que sempre ouvir as duas partes. Muito obrigado.
A questão em si, eu acho que realmente o que faltou foi, que o Dalla Corte falou, é ouvir os dois lados, que se você comparar realmente desconto de 2 dias e você fazer 75 sessões a mais, é a mesma coisa você contratar um roceiro para trabalhar 30 dias, o cara trabalha 28 dias, daí você desconta 2 dias, depois ele faz mais 75 dias, você não paga nada para ele. Então, acho que tem sempre os dois lados, mas eu acredito que a justiça vai ser feita, né? Nós fomos penalizados, eu acho que injustamente, mas nós concordamos com isso e realmente eu acho que esse TAC vai disciplinar essa matéria para a próxima legislatura e também para essa que está no último ano, né? Então, acho que as pessoas, muitas vezes, quando fazem uma denúncia, eles têm que pensar um pouquinho, porque mexem com família, mexem com um monte de coisa, e a questão não foi realmente legal, porque se tivesse o denunciante consultado o jurídico e até mesmo a promotoria, com certeza, na época, eles iam esclarecer que esse desconto não podia ser feito. Então, quem descontou não é penalizado. Está penalizado nós, né, que sofremos esse desconto depois da devolução. Então, acho que tivesse que penalizar, tinha que penalizar também quem reteve esse valor de forma ilegal também. Seria essa a minha posição. Obrigado.